E aí, gente? Bom, se você tá aqui, eu já considero que você não gosta de cachorro. Você ama cachorro. E se você ama cachorro, você precisa escutar o que eu tenho para te dizer. Quando nós amamos alguma coisa, a gente tem a tendência de querer o melhor para aquilo, né? Para aquela pessoa, para aquele animal. Isso é natural, obviamente, tá totalmente dentro do normal. Acontece que muitas vezes a gente tem as melhores das intenções e a gente quer ajudar as pessoas. Então, assim, a gente vê uma situação muito triste com um cachorro, né? Um cachorro que está doente, um cachorro que está passando por alguma situação muito ruim, e aí a gente quer ajudar aquela situação. Existem várias situações que podem acontecer. Uma delas é o tutor daquele cachorro, vamos supor, a gente quer melhorar a vida de um cachorro que não é nosso, é de outra pessoa. Isso é muito comum, tá, gente? Eu vejo isso todos os dias. Inclusive você deve fazer isso também. Pode não estar identificando na minha fala, mas assim, é aquela situação em que você vê que a pessoa está cometendo alguns erros, a outra pessoa, e que você sabe a solução, e você quer passar a solução para a pessoa, mas ela não estava exatamente procurando a solução, entende? Então, você fala assim, e agora? O que eu faço, né? Para dar essa informação para essa pessoa. E não é muito fácil fazer isso, porque quando a pessoa está buscando uma coisa, é porque ela sabe que ela tem um problema e ela quer uma solução. E ok, quando você leva a solução, ela até te agradece. Ela fala, puxa, que maravilha, achei a solução. Nem sempre é assim, mas normalmente é assim, tá? Acontece que a maior parte das vezes as pessoas nem sabem que aquilo é o problema. Aí o cachorro está sofrendo e ela não sabe que ele está sofrendo. Ou sabe e de repente não dá tanta importância para isso. E aí você tem a informação, né? E você quer ajudar aquele cachorro, mas não sabe como. É por isso que eu falo que na escola, quando a gente é criança, a primeira coisa que a gente tinha que aprender é a se comunicar, né? Porque as pessoas acham que apenas trocar frases é comunicação. Mas o que eu mais vejo nas redes sociais, que é mais fácil, né, hoje, a gente identificar esse tipo de coisa, porque além de ser falado, porque também assim, o que é falado tem um filtro, né? Eu falo uma coisa, às vezes você não escuta exatamente o que eu falo. Vamos por partes. Hoje não, fica escrito. Aí eu pensava assim, bom, quando as pessoas estão falando, realmente elas podem interpretar de milhares de formas, porque, veja bem, eu falo uma coisa de acordo com, primeiro, o meu entendimento daquelas palavras, tá? Aí você fala, oi, Alessandra, mas as palavras são as palavras. Não são, não. A própria palavra amor que eu usei nesse vídeo agora. Pensa bem qual é o significado da palavra amor para você. Qual é o significado da palavra amor para as outras pessoas? Você já assistiu filmes, novelas, desenhos? Qual é o significado da palavra amor colocado naqueles contextos? São os mesmos significados? Não, gente. E aí eu fui lá, li um livro e li que fez muito sentido para mim. Chama Arte de Amar, de Erich Fromm. Eu sugiro a leitura para quem gosta desse assunto. E se você ama cães e diz que ama, eu acho que é indispensável para você, apesar de parecer estranho, né? Uma pessoa falando de cachorro, falando de Erich Fromm e tal. Mas é muito importante. Por quê? Porque ele relaciona o amor ao conhecimento. Então, quando eu amo alguma coisa ou alguém, eu quero conhecer. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. Por quê? Porque eu sou capaz, com o conhecimento, de realmente me relacionar com aquela pessoa, com aquele outro indivíduo. Ou com aquela coisa, ou X. Veja bem, se eu não conheço o outro, eu não me relaciono com aquele outro. Não é? Como que eu vou me relacionar com alguém ou com alguma coisa que eu não sei nada sobre aquilo, aquela pessoa, aquele indivíduo? No máximo, eu estou fazendo as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, não estou nem tocando aquela pessoa. No sentido de tocar emocionalmente mesmo. De ter uma conexão, sabe? Essa é a palavra, uma conexão. Porque simplesmente eu nem sei quem ela é. Hoje em dia, pessoas vivem na mesma casa e não sabem quem são umas às outras. Mas por que eu estou aqui? Porque justamente essa comunicação, quando as pessoas estão falando... por exemplo, eu viro e falo que eu amo. E aí você entende a coisa... você entende que eu falei aquilo que significa amor, significa para você. E não era o que eu estava querendo dizer, eu estava querendo dizer outra coisa. Não é? E aí começam os problemas, tá? Então, a gente precisava aprender, desde muito criança, a se comunicar, a ter cuidado com essas coisas. E a primeira regra é definir as palavras. Quando a gente está numa discussão que a gente quer um resultado, eu não estou falando aqui de bater papo, tá, gente?
jogar a conversa fora, entretenimento, não é isso. Eu tô falando aqui quando eu quero dialogar com alguém e eu desejo, almejo um resultado com aquilo, tá? E que aí é uma conversa, um diálogo que precisa de um resultado. No caso do cachorro, você ama cachorro, tá vendo que aquele cachorro tá passando um aperto, a pessoa não procurou ajuda, você vai se meter na vida dela, na vida do cachorro, no que é dela, né, na posse, e aí você tem que saber fazer isso, senão o que você vai fazer? Ao invés de você ajudar, você pode atrapalhar, ou você pode construir um muro entre você e aquela pessoa, e você nunca mais vai conseguir fazer nada por aquele animal. E por aquela relação, né? Porque quando tem um animal que não tá bem, tem uma relação que não tá bem, isso é fato. E então a primeira coisa é você realmente definir esses termos, né? Você começa uma conversa tentando tocar essa pessoa de alguma forma, tentando encontrar ali naquele diálogo, não ir direto ao ponto, né? Mas tentando encontrar naquele diálogo um ponto em comum, uma aspiração em comum em relação ao cachorro. Então, a maior aspiração que as pessoas têm quando tem um cachorro, né? Ah, você ama seu cachorro e tal, né? Por que você pegou esse cachorro? Tentar sondar esse tipo de coisa. E isso que eu tô falando, gente, é uma ferramenta importante para todas as situações. Todas, né? Não existe assim uma que eu falo, não é boa para essa situação. Não sei a conversa de entretenimento. Aí você não vai entrar com esse negócio porque não vale a pena, né? É um desgaste de energia à toa. Mas qualquer discussão, que você queira um resultado, que você precise ou que seja necessário um resultado, porque querer também é outra palavra que entende, assim, você quer isso. Querer uma coisa tão voltada para o ego, é voltado para uma necessidade própria, né? Dependendo da situação até egoísta, egocentrada. Não é querer, mas a situação precisa de uma alteração, né? E você tem a solução, ou você tem uma possível solução. E aí você precisa dessa primeira conexão, em qualquer situação, tá? Aí quando você estabeleceu essa conexão, vamos supor, essa pessoa com quem você está conversando, que pode ser um cliente, no caso de ser um veterinário, ou pode ser a sua vizinha, entendeu? Porque a gente é veterinário, eu sou veterinária. Mas antes de ser veterinária, eu sou uma pessoa, eu sou tutora, eu sou mãe, eu sou permacultora, eu sou homeopata, eu sou outras coisas. Eu não sou veterinário o tempo inteiro, não estou sempre num consultório, entende? Na verdade, nunca estou num consultório. Faz tempo já. O que acontece? A todo momento você pode abordar dessa forma, certo? Então vamos supor que a minha vizinha lá, eu tive uma história dessas, tá? O cachorro dela latia muito. Inclusive foi assim que eu virei adestradora. O cachorro dela latia muito e eu tinha acabado de ter um filho. Ele era pequenininho, era bebê. E aí esses cachorros acordavam meu filho o dia inteiro. Era um inferno. Porque não sei se você é mãe ou se você é pai, mas quando a gente tem filho, tudo que a gente quer é que a criança durma pra gente poder fazer as outras coisas, né? Que seja trabalhar quando é home office ou limpar a casa, né? Fazer comida. Não sei se você já tentou, é que naquela época eu não usava o sling, mas aí depois eu comecei a usar o sling. Mas, gente, bebê pesa, né? Aí você cozinhar com o bebê no sling é até perigoso, dependendo do que você tá fazendo ali. Pega fogo naqueles panos, né? É muito perigoso. Então, o ideal é que a criança esteja dormindo. E ela dorme, a maior parte do tempo, claro. E aí vinha o bendito do cachorro que acordava meu filho. Eu ficava muito brava, gente. Mas, aí qual é o ímpeto, né? Porcaria de cachorro, que porcaria, né? Xinga o cachorro. E na verdade não era o cachorro. Então eu que também sou humana, ficava também, que porcaria de cachorro. Mas eu falava, bom, não é o cachorro. Esse cachorro não tem atividade, ele fica no quintal o tempo inteiro, um quintal estéril, sem atividade nenhuma. Entendeu? O que ele tem mais na vida de alegria para fazer, de movimento, que não seja latir? Para tudo, um passarinho, um barulhinho diferente, qualquer coisa. Aí eu falei assim, eu vou reclamar com esse vizinho. Aí eu pensei, bom, eu vou reclamar com esse vizinho. Eu não conhecia o vizinho, tá, gente? Eu morava em Osasco. Eu sei que tem gente que conhece a vizinhança toda, mas eu nunca fui assim. Eu fui mais uma pessoa recolhida em mim mesma. E eu não conhecia aquele vizinho e falei, putz, já pensou? E eu vou falar com esse vizinho, ele vai... Vamos supor que ele seja uma pessoa ignorante. Aí ele vai bater nesse cachorro. Ou vai pensar que eu vou prejudicar e vai começar a ter alguma rixa comigo, sabe? Aí eu fiquei pensando, se eu for reclamar cru, assim, nossa, o cachorro tá... Sabe, porque era uma reclamação procedente, mas que não tinha uma solução óbvia. Ele podia ter qualquer reação negativa. E eu podia ter ido lá, batido lá e falado assim, caramba, você tá acordando meu filho toda hora com esse cachorro, não para de latir. Podia.
Mas eu falei, não vou fazer isso não, vou fazer diferente. Aí eu fui na internet e fui procurar a solução, né? Eu tava terminando a faculdade, tava no último ano, e eu já tinha feito o curso de adestramento no começo da faculdade. E aí eu peguei e procurei uma solução. E até uma história engraçada, porque procurando a solução eu achei até um emprego. Foi aí que eu virei adestradora, né? Mas essa história é uma outra história para um outro momento. A questão ali é que eu conversei com a vizinha, dei a ela essa sugestão dela arrumar um adestrador, dela arrumar um passeador e tudo mais. Aí eu não fui hostil a ela. Eu não falei, olha, você tá fazendo uma porcaria, não sei o que, não sei o que. Não, eu cheguei com uma solução. Eu falei, eu acho que até seus cachorros podiam ter um pouquinho mais de atividade. Sabe o que eu percebi? Que aquela vizinha, a partir daquele momento, ela começou a brincar mais com os cachorros dela. Eles não ficavam mais tanto tempo sozinhos. Então, gente, quando você... E assim, eu nem tinha certeza, tá? Eu não tinha certeza se aquela vizinha gostava realmente daqueles cães. Porque se você for falar assim, todo mundo que tem cachorro ama cachorro, você tá entrando você sabe, enfia na mão numa cumbuca que você não sabe o que tem dentro. Porque na real não é isso, tá? A maior parte das pessoas nem sabe o significado da palavra amor. Então, mesmo que ela fale assim, eu amo meu cachorro, não tem como você inferir que aquela pessoa está disposta a dar de si tudo para aquele cão, entende? Não dá. E eu fui na cega mesmo, fui na necessidade, que eu precisava que eles parassem de latir, e realmente eles diminuíram muito o latido, muito mesmo, era realmente ósseo. E eu fui com uma solução. Então eu não fui numa reclamação, eu fui numa solução. Fui tentar estabelecer um contato. Aí o que eu corri o risco? Eu corri o risco daquele vizinho não tá nem aí com o cachorro. Ele tá ocioso nada, que frescura, entendeu? Mas eu fui na fé. Então, por quê? Porque eu, na verdade, não conhecia o vizinho e não tinha esse contato, né, pra virar e primeiro fazer uma amizade. Eu precisava de uma solução um pouco rápida, porque a criança tava lá acordando e atrapalhando o andamento do dia. E até a saúde da criança também, né? Então, um bebê que não dorme não fica bem. A saúde dele, o humor dele, tava tudo ficando ruim, né? Então, tinha tudo isso envolvido. Eu tava com uma pressa. Agora, se você tem tempo, eu acho que vale primeiro criar essa conexão. Poxa, qual é a sua relação com esse cachorro? Que legal. Nossa, mas ele fica assim, coitadinho, né? Principalmente cães que têm depressão com ansiedade de separação, sabe? Porque nem todo cão que tem ansiedade de separação sai destruindo tudo, né? Tem uns que ficam depressivos e eles passam a vida inteira depressivos porque ninguém enxerga esse ponto. Eles passam o dia inteiro sem fazer nada, sem fazer cocô, sem fazer xixi, sem comer, sem beber água, porque estão em depressão esperando o tutor chegar. Isso é muito ruim para a saúde deles, porque todo mundo confunde isso com um cachorro bonzinho. Olha só o perigo. E aí o cachorro passa a vida inteira sofrendo e ninguém nem enxerga isso. Então vamos supor, você conecta com essa situação. Você vai falar, você está deixando seu cachorro depressivo, não sei o quê. Você pode gerar um mal-estar na relação até de você com aquela pessoa. O ideal é ir falando com a pessoa, contando, nossa, eu li ali que não é legal, que o cachorro que está assim, ele está depressivo. O seu cachorro come? Nossa, ele passou o dia inteiro sem comer, só come quando você chega. Aí fala, não, mas eu chego e ele fica super feliz, até vai comer. Nossa, mas isso, tá vendo? Pode acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Manda um texto para a pessoa e vai criando essa conexão. Isso no consultório é totalmente possível, porque você vê aquela pessoa ali algumas vezes. E aí você pode organizar suas consultas de uma forma que aquilo vire um processo de educação mesmo. Mas para educar é isso, você precisa criar a conexão primeiro. Sem conexão, gente, não dá, não adianta, entra por aqui e sai por aqui, entendeu? E não é isso que a gente quer. Quando a gente quer mudar uma realidade, porque, desculpa, mas a minha função como veterinária é garantir o bem-estar do animal. Também, além do bem-estar humano. E aí, para isso, ou eu tenho as ferramentas que me levam a esse lugar, ou eu vou ficar dando braçada no mesmo lugar o tempo inteiro. E não é isso que eu quero. Eu quero realmente ter ações, fazer coisas que mudem o meu entorno. É esse o meu propósito. O meu propósito é alterar o entorno, sensibilizando mais pessoas, falando do que eu sei para mais pessoas. E para eu falar do que eu sei para mais pessoas, eu preciso entrar nessas pessoas de uma forma legal, entendeu? Entrar mesmo na cabeça, para a gente dialogar. Só tem diálogo quando tem conexão, tá bom? Então é a primeira coisa, conectar com o outro. Depois, a gente alinha os termos. Então no dia que for ter aquela conversa de, precisa achar uma solução para isso.
é alinhar os termos. Veja, você disse que ama seu cachorro, mas veja bem, precisa conhecer o cachorro. Quando você diz que o cachorro está feliz enquanto ele está ansioso, primeiro é o desconhecimento, claro, mas depois insistir nisso é realmente ignorar quem é o cachorro. E aí, esmiuçando essas palavras, né? Dominância. Então a pessoa, vamos supor, a pessoa vai lá e fala, não, porque o meu cachorro é o dominante, porque ele está querendo controlar tudo. Não, não é isso. Vamos alinhar aí o que quer dizer dominância, tá? O que quer dizer, o que significa hierarquia para o cachorro. E ir alinhando esses termos, que é a segunda coisa do diálogo. Precisa alinhar os termos. E a terceira coisa, gente, é justamente ter tanto conhecimento de comportamento que você consegue, junto daquela pessoa, elaborar uma estratégia de mudança de hábito mesmo. Porque, sinceramente, tudo gira em torno da mudança de hábito. Pensa bem, quando eu preciso alterar o comportamento de um cachorro, ou eu altero o meu comportamento ou nada acontece. Nem que seja inserir na rotina, brincar mais com aquele cachorro. Veja, eu não tinha o hábito de brincar com aquele cachorro e de repente eu vou começar a ter. E isso é criação de novos hábitos, ou mudança de alguns hábitos. Né? Ao invés de olhar as redes sociais, eu vou brincar com o meu cachorro. E aí, se eu tenho ferramentas para oferecer para aquela pessoa, para que ela tenha uma facilidade de criar esses novos hábitos, eu estou ajudando aquele cachorro, eu estou ajudando aquela relação. E eu estou ajudando a mudar mais uma coisinha para aumentar o bem-estar dos cães em geral. Percebe que é uma corrente do bem? Ela vai indo, porque aí essa pessoa vai aprender, e aí a outra pessoa, se ela encontrar uma outra pessoa com essa mesma dificuldade, ela vai passar esse conhecimento adiante, porque ela fez e adiantou, ela viu o efeito no cachorro dela, que ele ficou melhor e tudo mais. Isso vai virando uma bola de neve maravilhosa, uma avalanche de coisas boas, né? Porque não tem, desencadeia um processo de aprendizado e passar para frente, porque quando eu tenho um resultado bom, que é realmente bom, toca aqui dentro. E aí quando toca aqui dentro, eu quero passar para frente, certo? E bom, a minha missão é essa, eu tenho certeza disso, porque eu me vejo nisso, eu fico feliz fazendo isso, e tô aqui passando para que você veja se de repente faz sentido, né? Porque a gente tá aqui para convencer ninguém, mas para encontrar pessoas, né? Encontrar pessoas que pensam da mesma forma, tá bom? E é isso por hoje, e a gente se vê no próximo vídeo.